Bem-vindos ao segundo dia desse nosso curso fantástico, porque eu sei que o primeiro dia já quebrou um bocado de mito, mas não seria eu, Emanuele Nascimento, se eu não chegasse aqui para continuar quebrando uma série de mitos para transformar o seu churrasco. Aqui eu tenho duas peças completamente diferentes, eu tenho uma linguiça artesanal e eu tenho um prime bovino. Vamos lá, linguiça. Linguiça é o tópico mais problemático no churrasco. Por quê? Porque normalmente quando você faz churrasco, você coloca a linguiça como entrada, não é? E aí você quer acelerar o churrasco, não é? Eu sei que você faz isso. E aí o que as pessoas fazem? Fura a linguiça. Manu, eu posso furar a linguiça? Não. Meu querido, o negócio é o seguinte, furar a linguiça é igual usar a camisinha furada, certo? Você usa, quando vier o problema, você vai fazer o quê? Então, você não vai furar a linguiça. Existia uma pessoa que dedicou a fazer o tempero, todo o processo dessa linguiça e colocou tudo aqui dentro. Aí você vai furar para tirar, porque você acha isso bonito. Não, não é bonito, não é legal, não é de Deus isso. Então, a máxima é, nunca fure o diabo da linguiça, certo? Alguém, ao fazer a sua linguiça, colocou vinho, colocou cerveja, colocou queijo, colocou tempero, e é pra tudo estar ali dentro. Ah, eu gosto da linguiça sequinha. Meu querido, o negócio é o seguinte, você gosta da linguiça sequinha, mas tem salvação pra você, certo? Você pode mudar e passar a comer uma linguiça suculenta, saborosa, cheia de sabor, e não aquela maçaroca seca, esturricada, que você até hoje achou interessante. Quando a gente vai fazer uma linguiça, a gente precisa ter cuidado com essa tripa. Por quê? Para colocar tudo que a pessoa fez e deixar dentro dessa linguiça, tá? A gente não quer que o tempero saia. A gente precisa ter cuidado para deixar tudo que a pessoa colocou de tempero na linguiça dentro da linguiça. De que faz sentido você comprar uma linguiça artesanal, uma linguiça com vinho, com cerveja, com queijo, com o tempero que for, se você vai retirar todo esse tempero furando a linguiça? Não jogue seu dinheiro no lixo, meu querido. Meu propósito é esse, é que a gente deixe todo o sabor da linguiça na linguiça. Então, se eu tenho uma tripa suave e ela é delicada, ela vai sofrer com calor, como é que eu trabalho? Numa temperatura mediana. Eu não consigo trabalhar a linguiça da forma rápida. Ela não é um prato rápido. A gente precisa trabalhar na temperatura mediana para quê? Para que a gente consiga ir assando o que está dentro da linguiça sem estourar a tripa. Então, linguiça grelha? Não, só no final, tá? Linguiça assa. E você que assistiu minha primeira aula, lembra o quê? Relação temperatura-tempo inversamente proporcional. Se eu tenho alta temperatura, o meu tempo é baixo. Se eu tenho baixa temperatura, o meu tempo é alto. No caso da linguiça, que eu preciso de uma temperatura mediana, o meu tempo também é mediano. Consigo fazer uma linguiça em 15 minutos? Não, eu não consigo. Agora eu consigo estragar uma linguiça em 10, 5. Tanto faz. Para estragar é fácil. Para fazer bacana, aí sim a gente precisa corrigir algumas coisas. Então, eu tô com a parrilha, que vocês já viram no primeiro dia do curso. Ela tá ali, eu tô com a temperatura bacana. Eu vou colocar a minha linguiça no alto, ou seja, aonde eu tenho uma maior distância do fogo. Para quê? Para que eu não chegue a romper essa tripa pela alta temperatura, mas eu também não vou assar. Manu, isso em termos de centímetros seria o quê? 30 centímetros, certo? Para você que tem aquela churrasqueira embutida, sabe aquela? Grelha e aqueles andares, você vai colocar ela no segundo andar. Fechado? Então vamos agora pegar a nossa linguiça e colocar para assar. Pronto, nossa linguiça está assando, vamos conversar sobre o prime, certo? O prime que é localizado na parte do dianteiro bovino, certo? Eu tenho dentro dele o filé de costela, tá? Se eu tiro o osso tá aqui. Isso tudo aqui é o filé de costela, mas muita gente conhece como bife de ancho. Bife de ancho é o quê? Nomenclatura argentina para um corte que a gente já tem. Beleza? Dentro do bife de ancho eu tenho esse meinho.
Esse meinho aqui, ó, lindo. Esse meinho lindo é o quê? O rodebife. Também nomenclatura argentina. Mas a gente tem também no Brasil, tá? Não vamos confundir nomenclatura com corte. Bom, temos o prime. O prime, ele é o ancho com osso. Se eu tenho esse osso até 30 centímetros, ele é prime rib. Se eu tenho um acima ou igual a 30 centímetros, ele é tomahawk. É o mesmo corte, cima nu é o mesmo corte. Bom, cortes com osso tem uma particularidade muito grande, que é o seguinte. Os cortes com osso vão ter a dificuldade na hora de assar do osso. Atribuir calor ao osso é difícil. Poxa, mas por que, Manu, eu vou fazer um corte com osso? Simples. A própria presença do osso a garante sabor e uma textura bastante interessante. É por isso que você vai fazer um corte com osso, tá? Então, o nosso prime, ele tá aqui com osso pequenininho, certo? Ele tá com osso pequenininho, ele tá com toda a estrutura do ancho, inclusive o próprio triângulo de gordura, que é característico do ancho quando ele está dentro do prime. Quando a gente faz a toalete é diferente, mas sim, isso é conteúdo para a gente conversar em um outro momento. Tem muita coisa para a gente falar de açougue para churrasco. O que eu vou fazer com esse prime? Eu vou grelhar, meu querido. A gente já fez o reverse sear na aula anterior. Nessa, a gente vai grelhar. E vai grelhar como? Com osso. E como é que a gente trabalha? A gente trabalha entendendo que dar temperatura no osso é difícil. Então, escolha o lado que você preferir para grelha. No meu caso, para parrilha. Bom, o prime, ele vai grelhar um lado, ele vai grelhar o outro lado e eu vou trabalhar bastante o osso. Por que eu vou botar mais calor no osso? Porque o osso é um dificultador na hora de passar a temperatura. Então, normalmente, o que que ocorre? Você trabalha o ancho e a região do osso, ela fica crua. Ela não chega, às vezes, nem a ficar mal passada porque o seu centro está frio. Então, a gente precisa, na hora de trabalhar carnes com osso, forçar a temperatura no osso. Essa é a primeira dica para que você possa fazer um prime, mas você possa fazer um T-bone também, você possa fazer um porterhouse com tranquilidade, você possa fazer um carré de cordeiro também muito bem feito, entendendo que o lado que está com osso é o lado que eu preciso trabalhar. Bom, então assim, uma coisa é a gente trabalhar peças inteiras. Eu tenho um volume, todo volume sempre vai me pedir mais tempo. É impossível fazer uma carne com volume, seja ela qual for, tão rápida quanto a gente faz um steak, tá? Porque na hora que eu vou fazer o churrasco, o que eu vou considerar? Essa temperatura que vai chegar ao centro da carne. É a temperatura do centro da carne que me diz qual é o ponto. Pronto, Manu, como é que eu acerto o ponto? Termômetro ajuda? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, particularmente, sou uma pessoa que só utiliza o termômetro em eventos onde eu estou produzindo muita carne. Eu utilizo o termômetro como forma de equalizar a minha produção, uma vez de que eu não consigo ter domínio e controle de todas as peças de carnes que eu estou fazendo. Mas, quando eu estou fazendo um churrasco para poucas pessoas ou em casa, eu não uso o termômetro. Poxa, mas por que você não usa o termômetro? Porque termômetros descalibram. Porque termômetro você pode utilizar errado. O termômetro não é a sua medida exata de que a sua carne está no ponto desejado. Como é que eu sei que minha carne está no ponto desejado? Conhecendo a carne. E sim, a gente tem um desafio aí. A parte que eu posso te ensinar teórica importante é: faz diferença? Faz. Mas eu não vou mentir para vocês. É preciso fazer. Fazer para que te dê segurança, para que te dê o controle da ansiedade, para que você permita que essa carne fique pronta no tempo dela. Lembra que eu falei para vocês, a carne não sai no tempo que você quer? Toda a carne só sai no tempo dela. Então não tem como a gente acelerar o tempo da carne. Eu não tenho como definir que eu quero soltar uma carne em 10 minutos, porque eu posso não conseguir em 10 minutos que o meu steak chegue à temperatura que eu quero que ele chegue.
ponto de carne é temperatura interna. Existem alguns códigos em relação a isso? Bom, existem. A gente tem parâmetros de temperatura para entender o ponto da carne. Isso é bacana? É. Depois que você, naturalmente, aprendeu a conhecer a mudança da estrutura da carne e a reconhecer sozinho. E aí você usa o termômetro apenas como um instrumento para te garantir padrão. Nunca deve ser usado como instrumento para te dizer que a carne está no ponto que você quer ou não. Porque eu tenho que desconfiar que você pode usar errado, eu tenho que desconfiar que o seu termômetro pode estar descalibrado. Vocês estão percebendo o risco? Então, um bom churrasqueiro precisa conhecer a carne. Uma vez que eu coloco a minha carne na temperatura, seja na grelha, seja assando, ela vai ter uma contração. A gente já conversou que sobre muita temperatura, essa fibra muscular contrai. Tanto que se a gente der temperatura demais por tempo indesejado, o que é que ocorre? Contração indesejada e expulsa a umidade, o líquido, né? A água existente dentro da carne. O objetivo aqui é que você entenda que na hora que você pega uma carne e coloca na grelha, coloca na frigideira, ela vai contrair. Às vezes você tem um steak lindo. Ele não fica meio abauladinho enquanto você está fazendo? Fica meio côncavo aquilo ali? Pronto. É a contração violenta da proteína, da musculatura sob a temperatura. Claro que uma carne bem executada vai sim voltar ao formato quando você finalizar, tá? Basta você dar 1 minuto que você vai ver ela retomar. Manu, eu fiz uma carne e ela não voltou ao formato original. Bom, você usou mais temperatura do que deveria em algum momento, seja de um lado ou de outro. Manu, é verdade que eu posso trocar de lado quando eu quiser? Pode e não pode. Como é que funciona isso? Bom, o ideal é que você não ache que grelhar uma carne é uma roleta em que eu fico lá, gira, 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 gira. Não é ciranda, tá? É preciso que você dê um tempo para que a temperatura penetre na carne. Então, quando você pega um steak, você coloca ele lá bonitão, retão. Quando essa temperatura começa a agir, o outro lado faz o quê? Transpira, dá líquido. Olha o gancho para você girar essa carne. Normalmente, a maior parte das carnes, ela já te dá a pesca de que ela está indo bem, de que ela está funcionando. É como uma costela. Quando o osso eu consigo girar, eu sei que ela está no ponto macarrão. Eu não preciso de um termômetro para colocar internamente para saber que está acima de 89 graus, certo? Eu consigo sentir isso. Quando eu faço um cupim no varal, eu também sei. Eu chego ali com luva, claro, é importante a segurança. Eu aperto e quando eu aperto, ele cede a pressão da minha mão. Então eu sei que ele chegou no ponto de desmanche, ou seja, passou acima de 89 graus. Manu, como é que faz essas carnes? Bom, esse é um outro capítulo de uma conversa muito mais longa, porque a gente tem muito para falar de colágeno. Mas agora a gente tem outros temas para fazer. Isso fica para o curso, beleza? Vamos lá. Eu quero que você saia daqui desse curso agora, dessa aula, você que já aprendeu a fazer picanha, que já aprendeu como reconhecer uma carne, como saber quando não comprar e como comprar, mas que você consiga trabalhar e entender a relação de fazer uma boa linguiça suculenta, mas de fazer um prime, que tem um quê que dificulta o osso. Se eu tivesse sem o osso, seria um bife de ancho, é um steak. E steak é simples. Coloquei de um lado, suou, virei do outro lado, suou, tá o ponto. Você não precisa nem de termômetro, é fácil e simples assim. Lindo, com pesca, com gancho, porque a carne, ela te diz. E o que a gente precisa mudar nessa relação com o churrasco é você passar a perceber o que a carne está dizendo sobre ela para você, tá? Muda de raça para raça? Muda. Hoje a gente tem no Brasil, apesar de 80% de um rebanho Nelore, a gente tem Angus, cruzamentos com Angus, nós temos Wagyu, cruzamentos com Wagyu. Seja de Angus com Wagyu e por aí afora. Temos raças novas,
nós temos alguns desenvolvimentos bem adaptados para o Brasil. Então, em termos de carne, a gente tem uma diversidade muito grande. Falar sobre carne é sim um capítulo grande, é um capítulo extenso, porque a gente tem muito material para falar e isso é bom? Claro que isso é bom, o cenário mudou, você não tem mais aquele boi de 10 anos atrás, você não tem mais aquela carne que era dura, que a gente precisava cortar contra a fibra, precisava cortar fininho, porque a própria estrutura da carne era ruim, o boi era ruim. Hoje a gente tem um boi de primeira. E uma vez que você escolha comprar um boi de primeira, você tem a facilidade de que cortar como você quiser. Se alguém te disser que você ainda assim precisa continuar cortando contra a fibra, você dá um risinho e manda pastar, porque para essas pessoas não vale a pena a gente ficar gastando as palavras que não vale a pena, certo? Mas vamos lá. A gente tá ali com as nossas carnes na grelha, meu fogo está estável, porque eu me preocupei com a temperatura, eu me preocupei com a qualidade do carvão, eu me preocupei em sentir que a temperatura desceu, em aumentar esse meu carvão, em estar alimentando o meu fogo. O fogo, entenda, ele é um ser vivo. Como ser vivo, ele se desgasta. Para que você mantenha ele ativo, você precisa estar alimentando. Não importa a sua churrasqueira, não importa se você, inclusive, pegou uma assadeira daquelas de alumínio descartável, todo mundo já viu no mercado, colocou carvão ali e resolveu fazer churrasco. Eu acho massa. E dá pra gente fazer Dutch Steak. Acho até, inclusive, que a gente devia fazer um Dutch Steak, né? Vamos ver. Hoje a gente tá com Prime, a gente tá com a linguiça artesanal de primeira e a gente precisa corrigir o quê? Esses mitos que atrapalham a fazer um bom churrasco, tá? Parte do meu objetivo, nesse caminho todo que eu tenho, nesses anos todos trabalhando e formando churrasqueiros, é mostrar o quê? Um bom churrasco tem muito menos regra do que as pessoas vendem e tem muito mais conhecimento sobre a carne, sobre temperatura, estabilidade do fogo, do que se imagina. É receita de bolo? Eu já disse para vocês que não é receita de bolo. Mas, tudo isso que eu estou falando, com técnica, pode ser muito bem desenvolvido e a gente tem um bom resultado. Manu, por que você escolheu parrilha? Bom, eu gosto da parrilha. Gosto só da parrilha? Não. Eu adoro churrasqueiras a bafo. Elas são excelentes para equalizar ponto. Ah, mas e se ela for a gás? Gosto também. Hoje a gente tem smoke box para poder garantir a defumação. Então, a gente não precisa estar preso ao equipamento. Nós temos uma possibilidade imensa de coisas que a gente pode estar fazendo e dar um bom resultado. Manu, churrasqueira elétrica. Bom, agora aí a gente tem um problema. Que tipo de churrasqueira elétrica você tem? Aquela que vende no mercado? Tio, deixa eu te falar, aquilo ali não estabiliza a temperatura não, viu? Aquilo nem chega numa temperatura que preste. Mas assim, na vontade e na fome a gente faz. A gente faz toda a ressalva. Assim, bonzão mesmo não é não. Aí eu tenho meus problemas. Problemas do quê? Do equipamento? Não. Temperatura que atinge, certo? Eu deveria ter uma alta temperatura para a grelha, pelo menos os 280 graus, e eu não tenho. A questão é só essa, tá? Manu, mas e se você só tiver uma churrasqueira elétrica para fazer? Eu faço. Dimensiono tudo para steak, penso na minha produtividade, no número de pessoas, toca para frente, certo? Lembrando que eu não vou atingir na churrasqueira elétrica a temperatura que eu gosto de trabalhar para a grelha, tá? O carvão me dá muito mais e ele vai me dar um resultado melhor nessa gordura, ele vai me dar uma caramelização diferente nessa carne que vai passar por uma reação de Maillard mais interessante, tá? Bom, minha linguiça que eu coloquei no alto já fez um bom trabalho de um lado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou girar a linguiça. O Prime continua ali. Ainda não está na hora de mexer. Lembrando que, apesar de ser um steak, o Prime ele tem osso e só por ter osso ele vai demorar mais tempo. Por quê? Porque o osso é um dificultador para que essa temperatura chegue à carne. A gente precisa também falar de normas de segurança no churrasco e como proceder se a sua churrasqueira incinerar. Mas antes disso eu vou virar minha linguiça porque eu estou mais preocupada em comer a linguiça do que a gente ainda avançar que nós temos tempo. Vamos lá? Bom, eu estava falando com vocês sobre o quê? Sobre segurança na churrasqueira. Claro que vocês já entenderam nesse momento que eu preciso de um carvão de qualidade e estabilizar a temperatura. Estabilizar a temperatura é eu sentir que essa temperatura está o quê?
homogênea. Se eu sinto que começa a baixar, eu vou aos poucos colocando carvão para equalizar e manter minha temperatura estável, certo? Bom, mas aí a gente tem um problema. Manu, se minha churrasqueira incinerar? E se eu fiz besteira? Coloquei gordura demais, botei calor demais? O que eu faço? A gente tem aí alguns procedimentos que são básicos para a gente cortar esse fogo. O primeiro é, nunca jogue água. A água, se encontrar gordura, ela vai explodir, ela vai se projetar e ela vai projetar, junto com essa gordura, a chama para fora. Vocês já viram um vídeo disso. Não é legal para quem sofre o acidente, tá bom? Não é divertido. Então vamos lá. Nunca jogue água. O que eu posso fazer? Na primeira instância, eu posso simplesmente só agitar meu carvão. Por quê? Porque o meu carvão tem parte dele que virou cinza. A cinza é um isolante térmico. Então, se eu agito, aquela cinza se movimenta e eu consigo apagar a chama. Manu, eu agitei e não apagou. Você tem cinza do churrasco anterior? Se você tiver, pega uma colherzinha e coloca a colherzinha dessa cinza no local onde incinerou. Manu, eu não tenho cinza do churrasco anterior. Bom, a partir de hoje você vai aprender a guardar para evitar medidas futuras. Mas beleza, no outro isolante térmico é areia. Manu, eu não tenho areia. Agora ficou difícil, tá? O importante é que você entenda que, se minha churrasqueira incinerou, eu preciso entender por que ela incinerou. Ela está com um depósito muito grande de gordura, então eu preciso tirar a alimentação desse fogo. Toda vez quando eu vou trabalhar um incêndio, uma churrasqueira, eu preciso tirar a alimentação desse fogo. Tá vindo de uma peça gordurosa, eu preciso retirar essa peça. E se eu não tenho cinza, eu não tenho areia, eu vou trabalhar agitando o meu carvão. Demora às vezes para acender, demora, mas funciona. Até que você consiga pegar a própria cinza do carvão e apagar. Mas é importante você retirar a fonte combustível, seja qual for. É uma picanha, é uma costela, é um cupim. Normalmente são peças que minam muito a gordura. Então a gente precisa retirar, tá? A outra parte é preciso ter controle. Você precisa ter controle emocional. Você precisa entender que naquele momento, fique calmo, respire e você vai conseguir. Retirou a peça que está incinerando, retirou o alimento do combustível, você tem esses 3 mecanismos para utilizar. Manu, eu não tenho nenhum desses. Você tem terra? Terra é uma opção para utilizar. A única coisa que você não pode utilizar é água. Manu, eu não tenho terra, eu não tenho cinzas, eu não tenho areia, eu não estava preparado, eu não tenho nada disso. Carvão suficiente para abafar o fogo. Tá? O que vai acontecer de ruim? Ele vai abafar no início, mas depois ele vai produzir muito calor. Então você vai precisar de fazer esse descarte desse carvão. Essa é uma última medida, não digam por aí que eu recomendei, não acho uma medida muito segura, porque você vai produzir depois muito calor, muita brasa, mas na última hipótese, num caso muito drástico, você deve utilizar. Você apaga, entende o que está ali e depois retira. Precisa de um recipiente de metal ou o chão para você depositar aquele excesso, porque assim sua churrasqueira vai produzir muito calor. E esse calor você inclusive vai sentir na hora de se aproximar da churrasqueira. Mas incêndios e acidentes em churrasqueiras são muito mais comuns e são muito sérios e as pessoas não estão falando sobre isso, certo? Nossa linguiça está evoluindo bem. Como é que eu sinto, Manu, que minha linguiça está pronta? Comece sempre apertando sua linguiça, entendendo a textura da sua linguiça crua. Você vai entender que sua linguiça está cozida como? Quando você apertar a sua linguiça e sentir que ela está firme. Ela tem uma certa firmeza, tá? Tem uma receita de bolo para isso? Não. E essa é a grande lance. Eu não quero aqui prometer para vocês que vocês nunca vão errar. Por quê? Porque um profissional, ele também erra. A gente se equivoca. Acontece que a gente erra num percentual muito pequeno. Bom, então é isso, gente. O importante é a gente entender o seguinte: acidentes na churrasqueira são muito sérios. Nós temos aí as possibilidades de isolantes térmicos. Os melhores são a própria cinza de um churrasco anterior, areia, em último caso terra,
Mas se eu não tenho nada disso, eu vou chegar ali e vou agitar o meu carvão para que a cinza que está embaixo soba e apaga. É rápido? Não. Para isso que a gente tem que exercitar, sim, o controle emocional, para entender que a gente está tomando a medida efetiva. O que a gente não pode fazer é nunca jogar água. E lembre-se, se você tem uma fonte que está alimentando esse fogo, ou seja, uma proteína animal com muita gordura, retire ela. Às vezes a gente precisa retirar, porque fica um pouquinho difícil de controlar o fogo assim. A gente está com a nossa linguiça praticamente no ponto. Eu já virei o nosso prime. Lembra que eu comentei o quê? A gente vai trabalhar os 2 pontos do prime e depois eu vou forçar esse osso. Porque aonde tem o osso, a temperatura vai ter mais dificuldade para entrar. E eu não quero tirar o meu prime com toda a parte em volta do osso crua. Eu sei que eu não quero, vocês também não querem. Isso vale para o T-bone, isso vale para o porterhouse, vale também para aquele carré de cordeiro esperto que a gente trabalha e deixa mais tempo o osso para baixo para garantir que a temperatura chegue. Embora o osso é um dificultador, ele tem uma coisa sensacional que é o quê? Confere sabor e textura à carne. E é por isso que alguns cortes com osso são tão incríveis e tão sensacionais assim. A gente não deve ter preconceito e não deve deixar de trabalhar esses cortes, tá? Nada de ficar com aquela ideia de que só corte sem osso é bacana, porque não é bem assim. Eu prefiro muito mais um prime do que trabalhar um ancho. Lembra que eu já falei? O ancho tá onde? O ancho é um prime com osso, que é o nosso filé de costela. Ancho é só nomenclatura argentina. Não vamos confundir, tá? Mas não se preocupe. No curso de churrasco completo, eu falo sobre isso, muito mais, além de falar sobre diversas carnes. Mas, vamos aqui finalizar. A linguiça eu sei que está pronta quando eu aperto, ó, e sinto que ela tem firmeza. Para eu reconhecer isso, eu preciso o quê? Apertar a minha linguiça crua. A gente tem que conhecer a proteína, tem que tocar mesmo, tem que apertar, tem que sentir, para perceber a mudança dela com a temperatura. Não tem receita de bolo, não. A coisa é muito mais orgânica do que se imagina. Então, um bom churrasqueiro vai saber entregar um bom produto, mesmo que ele não tenha termômetro, certo? Termômetro é lindo, eu não sou 100% contra. Só não uso. Vamos levar essa linguiça? Olha só. Que linda. Cheia de suculência e com os temperos de quem colocou aí dentro. Agora falta o quê? Cortar, né? Falta cortar pra gente ver como é que essa belezura tá. Então, ó, macia, quentinha, molhadinha, suculenta, cheia de sabor, como uma linguiça deve ser. No dia que você comer uma linguiça assim, você nunca mais vai querer comer aquela linguiça esturricada. E nada de querer fazer linguiça para ligar fogo. Uma churrasqueira precisa ser ligada em média de 40 minutos antes de iniciar o churrasco. Por quê, Manu? Para que eu equalize a temperatura antes de começar a grelhar. Então, antes do meu churrasco, minha temperatura da churrasqueira precisa estar homogênea. Não é com aquele foguinho inicial. Se planeje, pelo menos 40 minutos antes, porque depende sim do tamanho da churrasqueira. Pode chegar até a 1 hora, mas eu preciso dessa preparação para que quando eu coloque minha carne, o meu steak ou a minha peça receba calor de forma uniforme por todos os lados e não só de um lado, tá? Bom, eu tá bom. Tá bom mesmo. Só lamento porque vocês não podem comer. Delicioso. Vamos lá, gente, retirar o prime. Olha que beleza. Grelhei um lado, grelhei outro. Levei em média para esse prime de 600 gramas 30 minutos. Trabalhei bastante o osso. E agora a gente vai fazer aquela coisa linda, que é cortar.
Essa é a melhor parte. A gente separa aqui, ó, o ossinho. Vem pra cá aí, ó. Carne desmanchando, molinha, como deve ser, tá? Fiz ela ao ponto para vocês não ficarem falando mal de mim, que eu só faço carne mal passada. Quem me conhece tem essa maledicência, não é verdade? Então, um primezinho ao ponto. E agora, como eu já falei para vocês, que é um hábito meu, eu gosto de salgar no final. Eu fico muito à vontade de salgar com sal de parrilha, porque ele também tem uma coisa bacana. O sal de parrilha, ele salga menos do que o sal grosso. Então você pode se sentir um pouquinho mais confortável de colocar até um pouco mais de sal, sem o risco de salgar a sua peça, tá? E como o grãozinho dele é menor, ele vai distribuir, vai salgar a peça com muito mais tranquilidade. Então hoje a gente viu que como trabalhar carnes com osso, como fazer uma boa linguiça suculenta e evitar aqueles mitos de eu vou furar a linguiça porque ela fica melhor ou porque ela faz o fogo aumentar. Nada disso. Ligue sua churrasqueira pelo menos 40 minutos antes. Deixa a temperatura estar estável. Programe. Churrasco é planejamento. Se você planejar, você vai estar livre para curtir o churrasco. Você vai estar livre, inclusive, para não sofrer a pressão das pessoas que estão com fome, dizendo, libera uma carne, libera outra carne, libera não sei o que, eu estou com fome. Então, um bom planejamento te dá toda uma liberdade. E no âmbito profissional, te dá o quê? Rendimento. Porque é muito importante para o profissional atender a demanda e não receber esse tipo de crítica. Essa foi a segunda aula. Eu acho que vocês gostaram, eu gostei bastante. Só lamento porque vocês não vão comer, mas eu vou comer, tá? Tô comendo por vocês, mas façam, mandem esse contato, a gente se fala e até a próxima aula. Beijo, abraço e simbora, porque agora eu vou comer.